A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos mais um estudo. Meu nome é Marco Antônio Lana, sou teólogo, especializado em Bíblia. Então vamos a um estudo. A pergunta que não quer calar: onde estava Adão quando a serpente conversava com Eva? São teorias, né, meu irmão? Muitos acreditam que Adão estava trabalhando no jardim, né? Pela ordem de Deus. Então, Deus ordenou que Adão trabalhasse no jardim, cuidasse do jardim. Então, tem muitos aí que acreditam que Adão estava no jardim cuidando dela, correto? Mas, no texto e no contexto, vamos dizer assim, texto e contexto de Gênesis 3, quando nós pegamos no versículo 6 de Gênesis 3, diz assim: a mulher viu que a árvore era linda e que o seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Então, desse versículo aqui, me leva a crer que Adão escutou toda a conversa da serpente com a mulher, com a Eva. Você está entendendo, meu irmão? E Adão ficou caladinho aqui, ó. Havia dois jardineiros em um belo jardim, Adão e Eva. Um dia, um visitante astuto aproximou-se de Eva e começou a sussurrar, tentando convencê-la a colher o fruto proibido. Adão estava ocupado do outro lado do jardim. Isso aí que eles entendem, né, meu irmão? Do outro lado do jardim, cuidando das plantas. Isso aí é que muitos aí crê, sem perceber a conversa. Eva sozinha foi tentada e decidiu comer o fruto. Depois chamou Adão e lhe ofereceu também. E depois chamou Adão. Então não foi bem isso que aconteceu, não. Isso aí é uma linha que muitos acreditam, assim, né? Que ele, vendo Eva comer, decidiu fazer o mesmo. Mas não é isso não, tá, meu irmão? Quando nós, assim, embora o perigo tivesse surgido para Eva primeiro, o ato final da desobediência envolveu ambos. O pecado entrou no mundo não apenas por uma escolha isolada, mas por uma decisão compartilhada. Mas voltando lá no versículo 6, eu não vejo assim não. É como eu falei, tem muitos que acreditam que foi isso. Que Adão estava ocupado e a serpente foi lá e conversinha no ouvido lá e fez com que a Eva pecasse e comesse do fruto. Mas quando nós pegamos aqui no versículo 6 aqui, ó, depois deu ao marido que estava com ela. Que estava com ela. Aí, meu irmão, me dá a entender que Adão já estava lá ouvindo toda a conversa. Totalmente a conversa aí da serpente aí com a Eva. Você está entendendo? Quando a mulher viu que a árvore era boa para o alimento agradável, mais uma vez estou lendo aqui, ó, aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, que estava com ela. E ele comeu. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Deus deu instruções claras a Adão e a Eva. Eva foi a primeira a ser abortada pela serpente. Tudo bem, foi a primeira. Mas Adão participou do pecado ao aceitar o fruto. Isso nos lembra que obedecer a Deus é responsabilidade pessoal, mesmo quando outros ao nosso redor são tentados. A presença física
ou ausência não isenta ninguém da responsabilidade de seguir a palavra de Deus. Examine sua vida. Você está atento às tentações ou deixa que outros abram caminho para o pecado? Ensine e proteja aqueles ao seu redor. Nossos atos impactam a família, amigos e comunidade. Lembre-se de que a tentação pode ser silenciosa, mas a obediência a Deus deve ser ativa. Senhor, ajuda-me a estar alerta e obediente a toda palavra, mesmo quando as tentações surgem de maneira inesperada. Dá-me coragem para resistir, a sabedoria para proteger aqueles que amo. Que eu seja fiel mesmo quando o mundo me oferece o que parece bom e desejável, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gênesis, cenário do jardim, Gênesis capítulo 2, versículo de 15 a 17. Mostra que Deus deu a Adão a responsabilidade de cuidar do jardim e da árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. Ele recebeu instruções claras: não comer do fruto da árvore proibida. A tentação de Eva, Gênesis 3, versículo de 1 a 6, descreve a serpente abordando Eva. Ela é a primeira a ouvir a mentira e acreditar que o fruto poderia lhe trazer sabedoria. O texto bíblico não menciona Adão. Naquele momento, não menciona Adão, né? Presente durante a conversa, sugerindo que a tentação inicial era direcionada à mulher, correto? Esta é a visão aí de que a princípio Adão não estava lá, correto? Mas quando nós pegamos o versículo 6, mais uma vez, quando Eva oferece o fruto, Adão decide comer, Gênesis 3:6, que fala que Adão estava presente junto a ela no momento que ela pegou o fruto. Então, mesmo que, vamos supor então que Adão não escutou a conversa da serpente com a Eva. Então, mas Adão chegou quando a Eva já ia pegar o fruto. Então, mesmo assim, Adão ficou calado. O que Adão tinha que fazer? Ô Eva, Deus proibiu de pegarmos essa fruta do conhecimento do bem e do mal. Não pegue. Mas ele ficou calado. Ele ficou calado e a Eva pegou, mordeu e ofereceu a Adão. E Adão aceitou. Mas mesmo assim, eu ainda creio que Adão ali escutou toda a conversa. Sinceridade, eu creio. Que do jeito, pela atitude que Adão fez ali, aceitou tudo, caladinho, a Eva indo lá pegar a fruta. Presta bem atenção no que eu estou falando. E morder aquela fruta e passar para ele, sem ele escutar, ele ia retrucar a Eva. Ah, com certeza ele ia retrucar a Eva. Mas ele não retrucou a Eva. Ele aceitou caladinho. Por quê? Porque escutou a conversa. Meu amigo, escutou a conversa. Adão não estava longe da Eva, não. Ele estava pertinho da Eva. Escutou tudo e aceitou numa boa da Eva ir lá e pegar o fruto, dar uma mordida e oferecer a Adão, e Adão pegar também e comer daquele fruto. Você está entendendo? A responsabilidade de Adão. Quando Eva oferece o fruto, Adão decide comer. Olha você ver. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Aqui vemos o princípio teológico. O pecado entrou no mundo, não apenas pelo ato de Eva, mas pela aceitação consciente de Adão. Aceitação
consciente de Adão. Isso confirma Romanos capítulo 12, capítulo 5, versículo 12. Veja bem o que Paulo diz aos romanos. E vocês vão concordar comigo que eu estou falando. Paulo diz assim, ó, portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um homem, não por uma mulher, por um homem, então quer dizer, Paulo jogou a culpa todinha em cima de Adão, e pelo pecado a morte, então quer dizer, ele culpou Adão pelo pecado da desobediência, e aonde que a morte entrou, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então aqui, que os homens aqui no contexto geral, homem, mulher, criança, não importa, porque todos nós pecamos. Não tem exceção nenhuma, a menos Jesus, é lógico, né, meu irmão? Porque Jesus é filho de Deus, é o Deus Filho, então ele não pecou. Mas aqui, nesse contexto aqui, de Paulo aos Romanos aqui, nos deixa bem claro que Paulo está acusando Adão de todo o pecado e pela morte que entrou nesse mundo aqui. Então a visão do Paulo aqui é a mesma visão minha. Adão sabia de tudo, escutou tudo, porque eu, como falei mais acima aí, né, do vídeo aí, que se Adão não tivesse escutado a conversa, eu creio que o negócio ia ser um pouquinho diferente. Adão ia retrucar a Eva. Opa, pode não. Não pode pegar de jeito nenhum esse fruto. Deus proibiu da gente comer desse fruto. Mas não, ele aceitou numa boa. Ele aceitou que a Eva fosse lá e pegar o fruto, comer dela e passou para ele. Então, meu irmão, se você acredita que Adão estava longe, está errado. Porque tu indica aí, na minha visão teológica, aí, tu indica que Adão estava presente em tudo. Escutou toda a conversa e aceitou numa boa. Boa, uma boa mesmo. Então, com isso, a consequência da desobediência, todos nós sabemos, primeiramente foi a queda espiritual, a comunhão com Deus foi rompida, consequências físicas, morte, sofrimento e dificuldade no trabalho, né? Quando a gente pega aí o Gênesis capítulo 3 aí, a gente vê aí tudo isso aí, impacto social, a desobediência afeta relacionamentos familiares e comunitários. Lições práticas. Tentação pode chegar a qualquer momento. Vigilância espiritual é essencial. Responsabilidade pessoal. Não podemos culpar outros pelo pecado, mesmo que tenham nos influenciado. Interdependência. Nossas escolhas afetam quem está próximo de nós. E pelo que eu vejo aí, além disso, meus irmãos e minhas irmãs, é que provavelmente a serpente já deve ter sondado Adão e viu que Adão era mais difícil para convencer Adão, apesar que a Bíblia não fala, mas me dá a entender que Adão era mais forte espiritualmente e pegou a Eva, que é mais fraca. Assim também somos nós. Dentro da nossa casa, dentro da nossa família, muitas vezes a serpente pega a pessoa fraca. E essa pessoa fraca, ela é afetada e afeta a família toda. Você está entendendo o que eu estou falando? Assim foi lá no Éden. Então a serpente achou que Adão seria mais forte e a Eva era mais fraca. Então foi lá em cima da Eva e fez com que a Eva pecasse. E levar Adão também a pecar. Assim também hoje somos nós. Muitas vezes a serpente pega a pessoa mais fraca da família para atingir toda a família. Correto? Adão não estava com Eva durante a tentação inicial. Mais uma vez, né?
Então eu creio que Adão aí realmente estava com Eva durante a tentação inicial. Mas a decisão da desobediência a Deus foi compartilhada. Ela foi compartilhada. O pecado entrou no mundo, mas a responsabilidade moral permanece individual. A história nos ensina a obedecer a Deus com atenção, vigilância e amor pelo próximo. Então, mais uma vez aí, eu vou lá em Gênesis capítulo 3, só para encerrar aqui. E eu pego justamente essa parte aqui. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Meu irmão, infelizmente, é a minha visão teológica. Adão estava presente, escutou toda a conversa. Fica na paz, meu irmão.